O ministro Paulo Guedes tem um relacionamento intenso no mundo empresarial. Eu tenho vários contratos sociais da Junta Comercial aqui do Rio de Janeiro e agora comecei a receber da Junta Comercial de São Paulo. O ministro Paulo Guedes criou empresas com vários cotistas no país inteiro praticamente. E sempre fazendo parcerias, recursos públicos, BNDES, os fundos de pensão praticamente de todas as estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, fundos de investimento. São milhões e milhões. Muito bem. Ele vinha sendo investigado. Eu tenho os documentos da Operação Greenfield, Ministério Público Federal do Distrito Federal. Ele é o principal investigado. Além do irmão dele, pessoas ligadas a ele em várias sociedades, em várias empresas. Ele, para assumir o cargo de ministro, ele teve que fazer a sua declaração na Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Eu solicitei cópia do documento. A Comissão de Ética Pública me informa que o documento era sigiloso. Ora, como um homem público, os deputados, os parlamentares, o presidente, tudo não tem que ter transparência. Por que o ministro Paulo Guedes é protegido por esse sigilo? O que é que ele tem a esconder? Então a Comissão de Ética Pública da Presidência da República se recusou a me prestar informação. Eu entrei com um requerimento na Câmara dos Deputados. Vamos ver se o meu requerimento, em sendo aprovado, se a Comissão de Ética Pública vai dizer o mesmo para a Câmara dos Deputados. Mas ingressei no Tribunal de Contas da União, que é o Tribunal de Contas da União, controla as contas públicas. Em muitas delas, em vários órgãos, vai encontrar lá as garras do Paulo Guedes, juntamente com vários dos seus sócios, seu irmão. A irmã do ministro Paulo Guedes preside uma entidade que reúne dezenas, centenas de universidades particulares, algumas sendo investigadas em função de recursos do FIES, do ProUni. E ele, ministro Paulo Guedes, criou uma tal de BR Educacional. Tem BR Educacional Executiva, a BR Educacional tem vários outros adjetivos. Pegando dinheiro para quê? Para investir aonde? Na educação privada, juntamente com a irmã. Mas tem investigação sobre isso. Na CPI do BNDES, a última, que eu integrei, eu fiz um requerimento, primeiro, para ouvir o ministro Paulo Guedes. Aprovei o requerimento e nunca foi marcada a oitiva. Mas aprovei também um requerimento encaminhado ao BNDES, pedindo a relação de todas as movimentações financeiras existentes no BNDES com empresas em que no contrato social constava o nome do ministro Paulo Guedes. São várias, são muitas, e empréstimos ainda, fundos ainda em funcionamento. Não diz para quem, para onde ele aplicou o recurso, só diz que ele pegou o recurso. Onde aplicou não veio a resposta. Então, o ministro Paulo Guedes, ele é blindado pela grande mídia e está sendo blindado também porque em todos esses órgãos do Ministério da Economia, ele que nomeou os titulares dos órgãos. Para dar um exemplo, ele trabalhou na Localiza, foi diretor da Localiza. O dono da Localiza, Salim Matar, está no Ministério da Economia, o ex-patrão dele no Ministério da Economia. De qualquer maneira, no Tribunal de Contas da União, para onde eu encaminhei também uma representação, já foi designado um relator, que é o ministro Bruno Dantas. Enquanto a Comissão de Ética Pública da Presidência da República diz que o documento é sigiloso, no Tribunal de Contas da União já foi designado um relator. Já no Ministério Público Federal, onde já tem um inquérito
e foi determinada a abertura de outro, o outro inquérito foi aberto e já tem uma delegada responsável. No Supremo Tribunal Federal, que eu encaminhei também para o Supremo Tribunal Federal analisou meu documento e encaminhou para a Procuradoria da República, porque o ministro Paulo Guedes agora tem foro privilegiado. É o Aras, o Procurador-Geral da República, que tem que determinar. Eu acredito que quando o Supremo encaminha, com as informações adicionais, além das informações que eu tenho, constantes do próprio documento do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, eu acrescento outras informações. Quando o Supremo Tribunal Federal encaminha, eu imagino que o Procurador-Geral da República vá determinar o desdobramento, novas investigações. Então as coisas estão em curso. O ministro Paulo Guedes, há conflitos de interesse. Ele não pode ser ministro da Economia, que ele tem interesse direto, pessoal, na política econômica. Além das nomeações que ele faz, existe possibilidade de obstrução da justiça? Alguém ligado a ele ter que prestar informações nas investigações? Como é que presta? Manipula a informação? Sonega a informação? Como é que faz? Ou não informa devidamente? Então o ministro Paulo Guedes, ele está eticamente impedido de ser ministro da Economia. E eu não estou aqui preocupado se o ministro Paulo Guedes vai ser processado criminalmente, se ele vai... Não é isso. A grande questão é que a lei que trata da ética pública, a lei proíbe, ele não pode ser ministro da Economia. Como ele é plenipotenciário, ele é que está dando as cartas, porque nós temos dois governos. Nós temos o governo Bolsonaro, presidente, com manobras diversionistas, discussões de temas dos mais... E temos o verdadeiro condutor da política econômica, que é o ministro Paulo Guedes, que tem no deputado Rodrigo Maia o seu principal representante na Câmara dos Deputados, é o presidente da Câmara, é o líder do governo, como o senador Alcolumbre é o líder no Senado. O ministro Paulo Guedes não tem autoridade política, nem autoridade moral, nem autoridade ética para ser ministro da Economia. Somente isso.